Joseph Carey Merrick nasceu em 5 de agosto de 1862 em Leicester, Inglaterra. Desde tenra idade, ele começou a desenvolver deformidades físicas que se tornaram tão extremas que ele foi enviado para morar em um abrigo até os seus 17 anos. Procurando uma forma de sair de lá, vários anos depois, Merrick encontrou um caminho. Começou a fazer parte de um show de curiosidades humanas, os chamados Freak Shows, onde recebeu o apelido de O Homem-Elefante. Após uma viagem mal sucedida à Bélgica, Merrick retornou a Londres e acabou sendo levado ao hospital da capital inglesa. Incapaz de cuidar dele, o diretor do hospital publicou uma carta pedindo apoio público. As doações resultantes permitiram ao hospital converter vários quartos em aposentos para Merrick, onde ele seria tratado pelo resto da vida. Ele morreu de uma lesão na coluna, onde fraturou uma vértebra no dia 11 de abril de 1890, com apenas 27 anos. Joseph Carey Merrick tem sido objeto de muitos estudos médicos até hoje e foi inspiração para diversos documentários, livros e filmes sobre a sua vida. Ao nascer, Merrick, à primeira vista, era uma criança saudável. No entanto, aos 5 anos de idade, ele desenvolveu manchas de pele acinzentadas e algumas verrugas, que seus pais atribuíram ao fato de sua mãe ter se assustado com um elefante durante a gravidez. À medida que Merrick crescia, ele desenvolveu deformidades mais graves, até a cabeça e o corpo serem cobertos totalmente por vários tumores ósseos e carnudos. Apesar dessas enfermidades, Merrick teve uma infância relativamente normal e frequentou a escola local. Em 1873, quando ele tinha 11 anos, sua mãe morreu de pneumonia. Mais tarde, Merrick descreveria sua morte como a maior tristeza da sua vida. Seu pai se casou novamente menos de um ano depois, e o garoto parou de ir à escola e começou a trabalhar, encontrando um emprego de enrolador de charutos em uma fábrica. Mas, dentro de 2 anos, sua mão direita ficou tão deformada que ele não podia mais realizar nenhum tipo de trabalho manual e foi forçado a deixar o emprego. O seu pai, que era dono de uma pequena mercearia, mandou Merrick trabalhar como vendedor ambulante dos produtos de sua loja e praticamente pagar para morar e comer com o próprio pai. No entanto, as deformidades de Merrick eram tão extremas e prejudicavam tanto a sua fala que ele não conseguia vender nada. Além do mais, as pessoas tinham medo dele. Nesta época, ele foi morar em uma casa de apoio bancada por instituições beneficentes, mas Merrick sonhava alto e queria mudar de vida. Em 1884, Merrick decidiu tentar lucrar com suas deformidades e escapar da vida que levava. Ele então entrou em contato com Sam Thor, o proprietário de um auditório de Leicester chamado Gaiety Palace of Variety, e eles começaram a organizar um show de esquisitices humanas. Merrick logo foi exibido como o Homem-Elefante, meio homem, meio elefante, com grande sucesso em Leicester e Nottingham, antes de viajar para Londres em novembro. Ele usava um chapéu com um véu para esconder suas deformidades em público, mas era frequentemente assediado por multidões enquanto viajava. Em Londres, a exposição do Elephant Man era frequentemente visitada por estudantes de medicina e estudiosos interessados na condição do homem. Ele acabou sendo convidado por um cirurgião chamado Frederick Travis para visitar o hospital e ser examinado. O resultado do exame de Travis mostraram que a essa altura as deformidades de Merrick haviam se tornado tão extremas que nada mais poderia ser feito. A sua cabeça media 90 centímetros de circunferência e a mão direita 30 centímetros. O seu corpo estava coberto de tumores e suas pernas e quadril estavam tão deformados que ele só conseguia andar com a ajuda de uma bengala. Apesar de tudo isso, Merrick estava bem de saúde. O Dr. Travis então apresentou o caso de Merrick à Sociedade de Patologia de Londres em dezembro de 1884 e pediu para que ele voltasse ao hospital para um exame mais aprofundado. Mas ele recusou,
lembrando depois que a experiência o fez se sentir como um animal em um mercado de gado. Em 1885, uma aversão a espetáculos de horrores se desenvolveu na Grã-Bretanha e Merrick e seus produtores decidiram mudar a exibição do Elephant Man para a Bélgica. O show teve apenas um sucesso medíocre e um dos produtores de Merrick acabou roubando todas as suas economias. Depois de algum tempo, ele finalmente conseguiu comprar uma passagem de navio para voltar à Inglaterra, em junho de 1886. Ao chegar, foi cercado por uma multidão na estação de Liverpool e levado sob custódia pela polícia local. Sem saber o que fazer com ele, os policiais o levaram para o hospital de Londres, onde o Dr. Travis trabalhava, e o examinou novamente, descobrindo que sua condição havia piorado gravemente nos últimos 2 anos. No entanto, o hospital foi considerado incapaz de cuidar dele adequadamente. Quando um dos diretores do hospital de Londres, Cairngorm, não conseguiu encontrar outro hospital para cuidar de Merrick, ele decidiu publicar uma carta no jornal The Times, descrevendo o caso do homem e pedindo ajuda. A carta de Graham resultou em uma enxurrada de doações suficientes para fornecer a Merrick uma casa pelo resto da vida. Em 1887, vários quartos do Hospital de Londres foram convertidos em uma espécie de moradia para ele. A notoriedade de Merrick também comoveu a classe alta britânica, principalmente a atriz Maid Kendall e a princesa de Gales, que o ajudaram financeiramente. Merrick gostava de visitar o teatro e fez viagens ao campo várias vezes ao longo dos próximos anos. Quando estava em casa, passava o tempo conversando com o Dr. Travis, uma das poucas pessoas que podia entendê-lo e considerado seu melhor amigo. Ele também gostava de ler e escrever poesias. Apesar da nova estrutura de vida e apoio, sua condição continuou a piorar durante seu tempo no Hospital de Londres. E, infelizmente, em 11 de abril de 1890, Merrick foi encontrado morto, deitado de costas na cama. O que era estranho, pois devido ao tamanho de sua cabeça, ele dormiu a vida inteira sentado, com a cabeça apoiada nos joelhos. Inicialmente, pensou-se que Merrick tivesse morrido de asfixia devido a sua cabeça ter esmagado sua traqueia. Mas, mais de um século depois, supôs-se que ele tenha morrido devido à ruptura de uma vértebra de sua medula espinhal, que foi esmagada com o peso de sua cabeça ao se deitar na cama. Após a morte do Homem-Elefante, Dr. Travis usou moldes de gesso para captar a estrutura do seu crânio e preservar seu esqueleto, que foi mantido em exibição permanente no Hospital de Londres. E apesar da crença de que Merrick e suas deformidades foram resultado do encontro de sua mãe com um elefante, a verdadeira causa de sua doença tem sido objeto de muita discussão desde sua morte, inicialmente considerado o resultado de uma condição chamada elefantíase, mas acredita-se que o distúrbio seja um caso extremamente grave de neurofibromastose ou o resultado de uma doença conhecida como síndrome de Proteus. A vida de Joseph Carey Merrick também foi objeto de várias interpretações artísticas, como peças de teatro, musicais, filmes e livros, mantendo sua história viva até os dias de hoje. Este foi o vídeo de hoje, espero imensamente que tenham gostado e eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores da campanha do Apoia-se. Todos os seus nomes estão aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais parceiros. Meu muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!